O meu boa noite a todos, seguidores do Grupo Biografias Bambuense, no Facebook, no YouTube e no Instagram. O nosso entrevistado de hoje é o professor Rafael Bastos, agora reitor do IFMG. Antes da gente bater o papo com ele, eu gostaria de falar para vocês da Electron Energia Solar. Ela está trazendo uma grande redução nos preços dos geradores de energia solar. Está repassando os equipamentos para os clientes a preço de custo. Ela tem 5 opções que atendem a maioria das pessoas. Para facilitar a aquisição, o cliente pode financiar em até 48 meses, de forma que a redução trazida pelo sistema pague a própria prestação. Ao final dos 48 meses, o cliente passa a ter lucratividade por no mínimo 20 anos. Quer ter economia real, entre em contato com a Electron Energia Solar pelo telefone 37-99907-2225 ou vá à Praça Rui Barbosa, 130, no centro de Bambuí. Boa noite, professor. Boa noite, né? É um prazer estar aqui com você de novo, Lidilmar, né? Nos Biografias Bambuienses, né? Nós já tivemos uma conversa anteriormente e eu disse, né, que depois daquele processo eu estaria aqui, então é um prazer estar aqui participando de novo aí com vocês, tá bom? A gente entrevistou o professor Rafael Bastos em abril desse ano, quando ele era pré-candidato a reitor do IFMG, em uma disputa aí com vários outros candidatos, e ele saiu vitorioso. E a gente prometeu, se caso ele fosse eleito reitor, a gente faríamos uma outra entrevista. Então, no caso aí, como foi essa eleição? Tudo tranquilo? Quando será a sua posse na reitoria? Então, né, Lidilmar, né, foi uma eleição, nós tivemos 4 candidatos a reitor, e nós tivemos também eleição em todas as unidades, né? São 18 unidades do IFMG, e eu tive 11 dias úteis, né, para andar nas 18 unidades. Então são campos aqui, o mais distante, para vocês terem uma noção, é o campus de Governador Valadares. E nós rodamos nas 18 unidades, e a gente sempre fazia os encontros com a comunidade, e eu fiz questão também, que foi um desafio que eu coloquei, de ir em todas as salas de aula dessas unidades. Nossa. Então foi do ponto de vista aí, foi um grande desafio. Tentamos encontrar o máximo de pessoas, foi uma eleição importante, disputada, né? 4 candidatos, mas nós saímos exitosos aí, né, nesse resultado, a gente fica muito feliz. Tivemos um apoio maciço aqui do campus Bambuí, então foi um grande momento de aprendizado, né? E hoje, coincidentemente, né, você perguntou quanto que será a posse na reitoria. Nós já saímos o decreto, né, fazendo essa nomeação para reitor, e a previsão é que na próxima semana a gente seja empossado aí pelo ministro da Educação, lá junto ao MEC, né? Então sai o decreto, e para completar, né, o ato perfeito juridicamente, nós estamos aguardando aí esse contato para a gente estar indo lá no MEC receber a posse, e também, né, assim que a gente nomeia, a gente já faz também, toma posse, já faz a nomeação dos diretores gerais de campi também. A posse vai ser em Brasília, no MEC. Em Brasília, no MEC, no Ministério da Educação, provavelmente entre o dia 26 e 29, tá? Nós estamos aguardando, porque a gente depende da assessoria do ministro. De setembro. De setembro, tá? Okay. E qual a sua principal proposta a ser realizada aí no decorrer da sua gestão à frente da reitoria, Rafael? Então, né, nós temos grandes desafios pela frente, né? Nós sabemos que nos últimos anos, um dos grandes desafios que nós tivemos foi a questão dos recursos, né, para as instituições, né, o investimento em ensino, pesquisa e extensão. E uma das coisas que a gente colocou muito na nossa campanha foi o fortalecimento da assistência estudantil, né? O Instituto Federal ele tem um grande diferencial, que é esse apoio para os alunos, né? A gente tem falado muito dessa fase que é a de consolidação, né? Nós temos unidades como o Campus Bambuí, São João e Ouro Preto, que tem uma estrutura muito boa. Lógico, eles também precisam de investimentos, mas nós temos outras unidades que estão em diferentes status, né? Então a gente tem essa sensibilidade de entender o que cada unidade precisa e principalmente, né, esse apoio aos nossos alunos, e também a gente trabalhar a questão de gestão de pessoas, que é um ponto importante também ao longo da nossa caminhada. Estamos muito animados aí para esse desafio. Desses campos, são 18, qual que é o mais antigo? Hoje o mais antigo, por incrível que pareça, é o campus de Ouro Preto, né? O campus de Ouro Preto ele tem uma origem, né, num batalhão da cavalaria, né, Ouro Preto. Então, se você for ver lá em Ouro Preto, você tem alguns pavilhões de aula lá, até fica o convite para você estar visitando lá, que são antigas cocheiras, né? Então foram adaptadas, e também tem uma coisa, né? São João e Bambuí é muito próximo.
Só que nós fizemos 55 anos, que a gente fala, mas a nossa contagem aqui não é igual aos outros, né? Colocou a pedra fundamental, já está valendo a contagem, né? Aqui nós contamos a partir da primeira turma de ensino agrícola. Então nós falamos 55, mas aqui é 49, 50, alguns falam aí essa data aí de fundação. Então o campus de Ouro Preto é o mais antigo, mas nós temos São João e Bambuí aí em segundo lugar. São João del Rei? São João Evangelista. São João Evangelista. Ok. Como reitor, você poderá ajudar muito o campus Bambuí. Você tem um olhar especial para essa que foi a sua casa por um bom tempo, ou o tratamento será o mesmo para todos os campos? Essa é uma pergunta importante, né? Porque eu sou do campus Bambuí, esse ano eu completo 15 anos aqui dessa instituição. Então foi um grande aprendizado aqui na minha unidade, né? Nós somos muito gratos, né? E eu tenho brincado que agora tem que virar a chavinha para reitor, né? Lógico, a gente tem um olhar muito carinhoso, a história da gente, é tudo, mas nós vamos trabalhar para que todos também sejam tratados de forma especial. Esse é o objetivo, né? Lógico, eu tenho um carinho muito grande para o Bambuí, até pela minha formação, né? A minha origem, o meu aprendizado, tive um apoio muito grande aqui da minha comunidade, mas com certeza, né? Eu vou estar voltando não só a Bambuí, mas nas outras unidades também, para que a gente possa realmente reafirmar esse compromisso institucional. A sede da reitoria é em Belo Horizonte? A nossa sede, né, fica no bairro Buritis, né, que é lá ali em Belo Horizonte, perto do Anel ali. Então, fica o convite para todos, lá ficam as pró-reitorias, né, toda a nossa infraestrutura fica lá. Em Belo Horizonte. Depois de 8 anos como diretor do IF Campus Bambuí, qual é o seu principal legado para essa instituição aqui? Então, né, eu falo que a nossa instituição, até a campanha mostrou isso, né? Quem é de Bambuí, quem conhece o campus há muito tempo, nós amadurecemos muito enquanto instituição. Nós tivemos um processo de debate eleitoral muito ordeiro, né? Foi muito interessante o quanto que nós amadurecemos. E também outro ponto importante, que eu tinha um desafio pessoal, que era ter o maior número de matrículas dentro do IFMG. Que é lógico, não é só isso, né? Porque você tem as matrículas, mas você tem que consolidar esses números. E a gente teve uma ampliação do campus, melhoria da infraestrutura também, e a gente vê que a gente diversificou várias oportunidades para a nossa comunidade. Então, acho que o legado é o clima organizacional, um investimento no momento que era muito difícil de orçamento, então a gente teve muito êxito, né? Lógico, a gente não faz nada sozinho, todo o campus, muito comprometido. Então, a gente vê o quê? A administração pública é assim, né? Você pega um bastão, corre, passa para outro. Então eu tenho repetido isso e eu vejo que ao final da gestão a gente vê que a gente está saindo, mas a gente vê o campus unido, caminhando e que está bem melhor do que eu peguei. Eu espero que o próximo diretor também seja melhor do que quando eu peguei. É assim que tem que ser, não é isso? Cada dia melhorando mais, né? O que você não conseguiu realizar, embora estivesse nos seus planos aqui, nesse campus de Bambuí, Rafael? Então, né, na verdade, à medida que a gente vai completando, vai surgindo muitas ideias, né? Hoje até nós estamos numa semana muito emblemática, nós entregamos um laboratório de água e leite, que era um sonho para a Canastra, né? Nós tínhamos uma ideia também de fazer uma queijaria escola. Estou passando isso tudo para o próximo diretor, ele que sabe o que vai fazer, os caminhos dele, né? E também nós estamos entregando uma infraestrutura melhor, né? Tivemos o curso de educação física, o técnico de biotecnologia, né? A veterinária. Então, os outros cursos também se consolidaram. Então, eu vejo que agora é um novo momento institucional, que é o momento de consolidação. O Campus Bambuí hoje se tornou uma referência na rede federal, então ele tem que fazer um trabalho que é uma reflexão interna sobre os seus indicadores acadêmicos, isso é importante, e também o grande desafio que nós vamos ter pela frente, nós passamos pela pandemia, né? Fazer uma reflexão seguinte, a nossa escola, hoje ela está mais robusta para entender isso. Quais são os cursos que nós vamos ter no futuro, quais os caminhos que nós vamos trilhar. Eu vejo que hoje nós temos mais força para fazer essa discussão importante, sabe? Portfólio de cursos e, principalmente, outras bandeiras que eu acho que vão ser, assim, um mote para todo o IFMG da rede federal, que é uma maior valorização do ensino técnico a nível nacional, a curricularização da extensão, da pesquisa, a comunidade sempre presente no campus. Então, esse impacto do Instituto ele vai se ampliar e eu espero que a gente tenha mais recursos para fazer essa missão, porque a gente teve muita dificuldade em alguns desses pontos aí. Mas você se dá por satisfeito pela sua gestão aqui nesses 8 anos?
Então, eu sou muito grato, né? Eu acho que é um momento, a gente fica muito saudosista nessa época, né? Eu acho que todos, né? Alguns chegando, outros saindo. A vida, assim, é chegada e partida, né? Então, se eu pudesse fazer uma reflexão e olhar para trás, né? Como se fosse uma balança, né? Então, eu vejo que a gente teve um ganho muito grande. Temos coisas para fazer, porque tem coisa que é só a gente vivendo para a gente aprender também. E eu vejo que foi um saldo muito positivo, né? E eu sou muito grato porque eu aprendi muito com o meu campus. E num momento tão difícil que a gente viveu, né? Pandemia, crise orçamentária, questão política, aquele negócio todo, a gente vê que o campus cresceu, amadureceu, né? Desde que eu cheguei lá 15 anos atrás, e os anos que me antecederam. Então eu vejo que agora a gente finaliza uma etapa, mas eu estou muito feliz por estar chegando nesse momento, né, nesse status, e eu vejo também que o resultado da eleição mostra também, fazendo uma reflexão aqui, que a comunidade abraçou, teve junto, isso é importante demais. Eu acho que assim, eu empresto um nome, né, mas tem uma comunidade junto, isso é bacana demais. É o líder, né? E com relação ao seu substituto aqui no campus Bambuí, o professor Humberto Garcia Carvalho, qual o principal desafio ele terá pela frente aqui no campus Bambuí? Ele era o seu candidato para assumir a diretoria? Então, né, o primeiro desafio que ele tem, né, porque nós estamos numa fase de melhorou o recurso, mas ainda é um desafio, né, principalmente o funcionamento. Quanto maior uma instituição, mais complexo é manter o seu funcionamento. E nós tivemos uma política nos últimos anos que eu falo que a precarização ela é silenciosa, né? Você vai arrumando um jeito ali, outro aqui, mas isso vai ter uma hora que vai acabando os argumentos e as metas, né? Então é uma batalha que ele tem conjunto, que é o quê? Conseguir principalmente para o funcionamento da instituição. Então o orçamento ainda é um grande desafio, e lógico, né? Rever tudo, buscar entender o que o campus quer agora, é outro momento institucional. E isso eu tenho colocado muito para ele, ó, é um novo momento do UFMG, nós estamos aqui num lugar muito simbólico na direção, tem uma galeria ali, né, de diretores, cada um a seu tempo contribuiu de uma forma. E agora a gente começa um novo cenário, né? Eu até aquele dia eu comentei com você que na eleição, né, como a gente queria o máximo de apoio, que é importante, nós tivemos o apoio tanto do professor Humberto, naquele momento, de mais um candidato, a professora Ana Cardoso, outro professor que é do meu núcleo, esteve, né, falou, vou ficar sem nenhum posicionamento, o professor Adriano, também um colega de núcleo, sem problema algum, né? Então, mas foi um grande parceiro e a gente conta muito com ele agora nesse processo. É um campus importante para a rede federal, o IFMG tem processo multicamp e ele é um filho de Bambuí, né? Então, ele até o sogro dele é o Bené, foi diretor aqui no campus. Então eu tenho colocado para ele todo o apoio que eu puder fazer e pelo que eu conheço ele há muito tempo, tenho certeza aí que ele vai fazer um ótimo trabalho. Fico a dica para você convidá-lo também, viu, para estar aqui. Eu tenho certeza que ele vai trazer um olhar muito bacana aí do processo, mas com certeza a gente está muito tranquilo aí em relação a esse trabalho conjunto, tanto da reitoria quanto do campus Bambuí. O desafio dele, então, é manter e, quem sabe, aumentar, melhorar, consolidar o que já foi feito. Sim, não, com certeza, né? Porque toda a comunidade, ela quer crescer, ela quer evoluir, ela quer novos caminhos, novas propostas, novos direcionamentos. Então, é um equilíbrio que você tem que ter, né? Porque à medida também que você cresce, você tem mais despesas, mais custos, você tem que ir equilibrando o orçamento. Então, eu vejo esse desafio que ele tem que ir para frente para ter essa habilidade aí em relação ao campus Bambuí como um todo. Essa realidade não é só do campus de Bambuí, é geral. É da rede federal como toda a educação, né? Nós tivemos esse ano uma pequena recomposição, foi importante, mas como nós tivemos ao longo do ano uma quebra, nós chegamos a ter aqui um orçamento de 14 milhões. Hoje a gente está trabalhando só com orçamento em torno aí de 6 milhões. E você põe assim, custos, né? E eu falo muito o seguinte, o nosso campus ele sofreu muito nos últimos 2 anos, porque a maioria dos campi ele tem um formato de um prédio. É um prédio, e aqui nós temos uma fazenda, que os implementos subiram muito nos últimos anos, nós temos um restaurante que a gente subsidia, isso é maravilhoso, mas isso também gera um custo, obviamente. Então a gente tem que equilibrar essas ações, porque o que nos interessa é o quê? É o nosso aluno, é o nosso servidor, é dessa prestação. Então, a gente tem que trabalhar para que realmente não tenha precarização e que a gente possa estar servindo aí a comunidade da melhor forma possível. Legal. Você gostaria de deixar aí uma mensagem aos seus colegas aqui do campus de Bambuí e para os demais campos, que agora você é reitor de mais 18, né? São 18 no total, mais 17. Você gostaria de deixar uma mensagem pessoal de Bambuí, em especial? Claro, não. Nesse momento, assim, eu tenho até conversado com os colegas, eu falei assim, Rafael, qual que é o seu maior desafio, né?
Estava falando isso hoje com o prefeito, ele esteve aqui no encontro, né? Eu falo que eu me tornei muito apaixonado por Bambuí, eu sou muito grato à cidade de Bambuí, ao meu campus, né? Eu cheguei aqui, eu sou de Viçosa, né? Tinha 23 anos de idade, né? Então a gente cresceu aqui no campus, aprendeu, né? Teve muitos desafios, e a gente fica muito feliz. Então, assim, a minha palavra que eu tenho nesse momento é gratidão. Gratidão. Vou continuar, né? São 18, então eu continuo vindo a Bambuí com outro olhar, obviamente, mas a mensagem que eu tenho nesse momento é agradecer por tudo e não tem palavras que paguem o que eu vivi aqui nesse campus e na cidade de Bambuí, ao qual eu sou eternamente grato. Sou bambuiense, né? Ganhei o título de bambuiense, então eu tenho o maior orgulho de falar isso, porque foi realmente uma cidade que me acolheu muito, então eu sou muito grato. E aos colegas da reitoria, né? A gente está muito animado, estamos com a equipe lá, estou ficando lá e aqui, né? Então a gente já está muito animado para trabalhar com os 18 campos e somos grandes parceiros aí na construção do IFMG cada vez mais forte. Rafael, eu te parabenizo aí pela sua eleição, te desejo muito boa sorte lá, que você olhe por todos os 18, mas que tenha um olhar especial aqui para o Humberto, né? Aqui de Bambuí, o pessoal de Bambuí, que você não, é claro que você não vai esquecer, mas tenha sempre aquele jeitinho de dar um olhar especial. Mais alguma coisa? Não, é isso. Obrigado pela oportunidade, né, de estar aqui. A gente fez passou muito rápido o tempo, né? Então é mais agradecer e parabenizar também vocês pelo programa, né? Sempre que precisar de mim, eu estou à disposição aí. Sucesso para a gente sempre, tá bom? Muito obrigado então ao Rafael, e a gente na próxima sexta-feira a gente vai estar falando no nosso resgate da história de Bambuí sobre a inauguração daquele prédio, o prédio principal daqui de Bambuí, onde funciona a Câmara, que foi também o Fórum e a Cadeia Velha. A gente vai estar falando sobre isso na próxima sexta-feira. E eu termino então, agradeço o Rafael. Boa noite, Rafael. Boa noite, obrigado. E eu falo para você aí da Electron Energia Solar. A Electron Energia Solar está trazendo uma grande redução nos preços dos geradores de energia solar. Ela está repassando equipamentos para os clientes a preço de custo. Ela tem 5 opções que atendem a maioria das pessoas. Para facilitar a aquisição, o cliente pode financiar em até 48 meses, de forma que a redução trazida pelo sistema pague a própria prestação. Ao final de 48 meses, o cliente passa a ter lucratividade por no mínimo 20 anos. Quer ter energia real, economia de baixo custo? Entre em contato com a Electron Energia Solar pelo telefone 37-99907-2225 ou vá à Praça Rui Barbosa 130, no centro de Bambuí. Meu boa noite a todos e até a sexta-feira.